campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Então, meus irmãos, mais uma vez vamos conversar aqui sobre o tema que vai nos cair no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aproveitando essa oportunidade para refletir a respeito desse tema, então. Lembrando sempre que Jesus está sempre junto de nós, nosso mentor amigo, também nossos mentores amigos estão sempre junto de nós, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo no bem. Deus está sempre cuidando de nós, muitas vezes nos carregando no colo durante a nossa caminhada aqui, né? Principalmente nesses momentos de maior dificuldade que atravessamos na nossa caminhada. Sabemos sempre que podemos contar com Deus, com nosso irmão maior Jesus, com os nossos mentores espirituais amigos. Nunca estamos sozinhos na nossa caminhada, com certeza. Então vamos abrir aqui o Evangelho. Hoje o tema que cai para nós aqui é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nosso irmão Lacordaire, Constantina Auger, 1863, nos trouxe essa mensagem então. Venho, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santas e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não deve esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo, como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhe restituir, pois ele empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas
e exige que o rico dê aos pobres, que, assim como ele, também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza, tão perecível e passageira quanto o corpo que utiliza, esquece que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que ele lhes emprestou. A riqueza lhes impõe um título de ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utiliza a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles que foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se escondem. Então, terão que prestar contas até mesmo para com aquele amigo esquecido, que um dia os ajudou e que, nesse momento, não se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. É em vão que na terra procuram se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pandurismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Ao deixar de fazer a caridade, um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possíveis, evitando assim que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo a orientá-lo? Não estará ele muitas vezes se desculpando para com a sua própria consciência, justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será esse motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando-os a praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro acreditando que desse modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão com vocês. Acho que podemos parar por aqui a leitura, né? Nessa parte já podemos conversar a respeito dessa mensagem do nosso irmão Lacordaire. Então, desprendimento dos bens terrenos, né? A riqueza, ela nos proporciona muitas coisas aqui na Terra, né? Nos proporciona adquirir os bens materiais, todos aqueles que nós desejarmos, se nós tivermos a riqueza, né? Nos proporciona ter poder sobre muitas pessoas em algumas situações, nos permite fazer muitas coisas. Mas será que seria interessante para nós fazer tantas coisas assim? Porque essa condição que a riqueza nos proporciona, ela também aguça muito o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E então a gente tem que ter muito cuidado quando é detentor da riqueza. O próprio irmão aqui no texto, na mensagem que ele nos encaminha, ele informa que Deus deposita esse dinheiro para nós, para que a gente utilize ele para o bem do nosso próximo. Não que a gente não possa utilizar para o nosso bem também.
mas Deus, Ele quer que a gente utilize esse dinheiro, a riqueza, né, para proporcionar para os nossos irmãos também o bem-estar para eles. Como que a gente vai fazer isso, né? Gerando empregos, por exemplo. Um dono de uma empresa pode gerar muitos empregos, e a gente sabe que o trabalho dignifica o homem, né? Então, à medida que esse empresário gerar empregos, pagar um salário dentro das possibilidades da empresa, e um salário que ajude os trabalhadores, ali, aqueles irmãos nossos, a levar a sua vida, né, com condições razoáveis de conseguir enfrentar as questões econômicas para ele, levar comida para sua família, proporcionar um estudo para os seus filhos, né? Então, nesse sentido é que Deus empresta a riqueza, para que então nos proporciona a riqueza, para que o homem gere através dessa riqueza benefício para os seus demais irmãos. Usando o nosso egoísmo, achando que nós somos merecedores de cada vez mais e mais riquezas, né? Muitas vezes nós vamos por caminhos que acabamos prejudicando os nossos irmãos, através da exploração do seu trabalho, através muitas vezes de prejudicar outras empresas até para poder se beneficiar. Então, nesse sentido, a riqueza, que pode ser usado para benefício, para o nosso benefício, para benefício de muitos, acabamos utilizando a riqueza indevidamente, que vai nos prejudicar, com certeza, né? Porque a gente sabe, quando desencarnamos aqui, não vamos levar nada, nem o nosso corpo físico. Na realidade, vamos levar a caridade que nós fizermos, todo o bem que nós fizermos, né? Essas conquistas é que nós vamos levar. A riqueza vai ficar toda aqui. E muitas vezes ainda, pelo apego aqui às coisas materiais, a riqueza propriamente, muitas vezes não conseguimos nos desligar das coisas aqui da matéria, e na própria passagem para o plano espiritual ficamos presos a essas coisas aqui, muitas vezes sofrendo por longos períodos ainda. Então, nesse sentido, a riqueza que pode proporcionar coisas boas acaba nos prejudicando. Então, que o nosso irmão Lacordaire, então, nos fala que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral, porque a gente vai se apegando a esses bens de uma maneira tão significativa que a gente vai esquecendo do nosso próximo, até o próximo mais próximo mesmo, que é a nossa própria família. Muitas vezes nós vamos nos afastando, vamos nos interessando só pelos bens materiais, esfriando o nosso coração, e na realidade isso é um prejuízo para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, porque nós vamos estar realmente apegados aos bens terrenos aqui, que são passageiros, né? Então, por isso que ele recomenda aqui, que a recomendação, então, utilizar esses bens em proporcionar o bem para os nossos irmãos, na realidade. E tem uma coisa que é muito interessante, que é à medida que a gente pratica o bem, a gente, pela lei de ação e reação, a gente recebe
essas vibrações de carinho, de amor, pode ter certeza, se a gente está praticando bem e está ajudando os nossos irmãos, eles vão vibrar por nós e nós vamos estar recebendo essas boas vibrações. Vamos estar com o coração tranquilo, a nossa mente tranquila, vamos conseguir ter bons pensamentos à medida que a gente praticar o bem. Já à medida que a gente vai por esse caminho de acumular mais riquezas, muitas vezes prejudicando os nossos irmãos, nós vamos estar sempre com nosso coração angustiado, a nossa mente cheia de problemas, de dificuldades, sempre matutando em como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Nós não vamos ter um sossego, vamos viver a nossa vida sempre nesses sobressaltos, sempre preocupados, até em perder aquela riqueza de tanto apego que a gente tem. E isso não é nada bom para nós, né? Muitas vezes a gente dá essa desculpa que está acumulando a riqueza, está poupando para o futuro do nosso filho. E muitas vezes tem pessoas que têm riqueza para 8, 9, 10 gerações, então é para o filho, para o neto, para o bisneto, e aí vai. Quando na realidade isso é mais uma desculpa mesmo, porque nós é que estamos apegados na riqueza. A gente utiliza muitas vezes essas desculpas para esconder essa nossa fraqueza, vamos dizer assim, de não conseguir nos libertarmos dessa condição de apego. Apego esse que com certeza vai prejudicar a nossa caminhada terrena aqui. Utilizando essa desculpa mesmo de deixar para os nossos filhos, nós podemos estar ensinando para eles também esse apego, esse egoísmo de não conseguir repartir aquele dinheiro, aquela riqueza que veio justamente para proporcionar-nos o bem aos demais, aos nossos demais irmãos também. Os nossos filhos também poderão fazer a mesma coisa que nós, já que eles, até pelo nosso próprio exemplo, aprenderam isso também. E aí é um duplo prejuízo, o prejuízo nosso mesmo de termos utilizado mal a riqueza, e os nossos filhos vão acabar utilizando mal também, utilizando as mesmas práticas muitas vezes. Então não é o adequado. Mas a gente sabe que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que tem, né? Porque ela nos proporciona tudo isso, né? Ela aguça o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então ela é uma prova bem difícil. Não quer dizer que a gente não possa vencê-la. E tem muitas pessoas que possuem riquezas, mas praticam bem, praticam a caridade, fazem o bem propriamente com a riqueza que tem, né? Utilizam como Deus confiou para eles mesmos, né? Então, como a prova da riqueza e da miséria não são provas fáceis, todos nós, nas nossas sucessivas encarnações, vamos passar por essas provas para nós também aprendermos com essas condições, não é verdade? Assim, tendo todos nós as mesmas lições aqui na matéria, né? Então, que a gente, se é rico, se possui a riqueza, possa aproveitar ela como Deus deseja que a gente aproveite realmente, para o bem, pode ser para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo também, proporcionando o bem-estar para muitas pessoas. Então, acreditamos que num planeta de transição,
que estamos passando para essa condição atualmente, né, com as dificuldades todas que a gente está vivenciando, o nosso planeta está passando por uma fase de transição planetária, e um dia as coisas vão, esperamos que seja em breve, vão estar melhores para todos nós. Então, na transição planetária, num planeta de regeneração, entendemos que a riqueza cada vez mais vai ser utilizada para esse fim que o nosso irmão aqui nos encaminha nessa mensagem dele, né? Então, meus irmãos, era isso que tínhamos para conversar, né, a respeito desse tema de hoje. Tudo de bom para vocês, um abraço, até uma próxima oportunidade. Lembrando sempre que Deus ama todos nós, nos criou todos nós para sermos felizes, porque todos nós somos filhos de Deus. Um abração, meus irmãos, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site